compartilhando seu conhecimento com os nossos distribuidores. Então, para a gente é uma alegria muito grande ouvir a sua história, as suas dicas práticas, vai ser sensacional. Bora, vamos conversar, vamos bater papo, vamos trocar ideia, vamos para cima, lógico. Prazer estar aqui com vocês nesse momento novo que a gente está vivendo agora, nessa coisa virtual, essa coisa distante, como eu comentei com você, é uma delícia estar numa palestra para olhar a cara das pessoas, a reação das pessoas, mas a gente tem que ter jogo de cintura e tem que se comunicar de algum jeito. Então estamos aqui, vamos para cima. Prazer. É isso aí. Muito obrigada. Jogo de cintura, eu acho que é a palavra meio do momento, né, Caíto? Né? Oh. Assim, a gente fala que é do momento, mas você, como qualquer outro empreendedor do Brasil, ou pelo menos a maioria deles, né? Conta um pouquinho para a gente, né? Esse início, né? Que às vezes ele é até mais ou menos, talvez, né? Não sei no seu caso, às vezes ele é meio empírico, né? Na tentativa e erro, e aí a gente vai descobrindo muitas vezes o caminho. É assim mesmo ou tem uma ciência exata que determina aí a sua história? Como é isso? Não acredito em ciência, eu acredito em determinação, eu acredito em disciplina, eu acredito em você acreditar no teu sonho, sabe? Assim, para mim isso é uma coisa muito legal, assim. E várias pessoas vão querer desconstruir o seu sonho. E você vai olhar e falar assim, não, eu acredito na minha história e é assim que eu vou fazer. A única coisa que eu defendo, já que a gente está falando, né, com as pessoas aqui que estão aqui, assim, realmente que elas achem que elas gostam do que elas estão fazendo, entendeu? Eu acho que, assim, para mim uma coisa que pega é você entrar no negócio só por causa do dinheiro. Ah, eu vou ficar rico, eu não acredito nisso. Pô, eu achei uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer, o produto que eu vendo, eu gosto. Isso sim, eu acredito muito, isso você vai fazer a diferença. Então, assim, hoje, nos dias de hoje, quanto mais você achar coisas interessantes que façam sentido com você, que você se dê o luxo de achar uma coisa que você gosta, você vai mais performar. Eu, graças a Deus, não trabalho mais, eu me divirto. Quando a gente encontra esse equilíbrio, né? Porque às vezes começa um pouco no desespero, né? Pela necessidade, né? A necessidade E é isso aí. ela é um impulsionador, a necessidade. É uma mistura dos dois. Eu acho que a necessidade junto com o sonho é uma combinação perfeita. Para te dar um exemplo, assim, tipo, eu comecei, como você falou, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos e durante muito tempo quem bancava o meu sonho da música eram os óculos. E aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. Falei, ou seja, vou sair, eu tenho que pagar a conta. A música só saía e os óculos entravam um bom dinheirinho. E aí o que aconteceu foi que chegou um determinado momento que eu escolhi, que eu falei, eu deixei o meu suposto sonho naquela época, que era música, hoje o meu sonho é o que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, sou super realizado, e tomei uma decisão e foi para outro caminho. Então, assim, a necessidade me jogou para o mundo dos óculos. Depois eu fui descobrir que meu sonho é vender óculos, é falar com pessoas, é tratar pessoas e realizar o sonho dos outros também. Ah, legal. E como que entra aí? Obviamente que se você contar para a gente, provavelmente você tem várias histórias aí de erros, acertos. O que te fez, né, chegar onde você chegou hoje? Puta, mais de 900 lojas, isso é fantástico, né? 23 anos, mais ou menos, né, dessa construção de história. Então, é uma coisa sólida, consistente, né? Não é nenhuma aventura, né? O que você atribui, né, você chegar até aqui hoje? Ó, eu vou pegar o gancho da Gilnesse. É o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, até para as pessoas que estão escutando a gente. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, 11 anos atrás, eu percebi que se eu continuasse vendendo óculos escuros, eu ia morrer. Por quê? Porque todo mundo vende óculos escuros, cara. Tem um óculos barato, tem o caro, tem os todos, mas assim, todos no fundo, vendem óculos escuros. O que aconteceu? A gente começou a criar história por todo produto que a gente lança. E a gente conta essa história. Então, vou te dar um exemplo. A gente lançou uma coleção no Harry Potter o ano passado, que a coleção foi um sucesso tão grande que a gente assinou contrato mundial em todos os parques temáticos do mundo. Vai Uau. ser agora Tilly Beans, óculos, relógio e grau, Harry Potter. Então, a gente aprendeu a contar a história. Aí eu faço uma relação, um paralelo com a Junesse. Porque é o seguinte, se você primeiro não tiver apaixonada pelo que você vende, e você não tiver muito estudada o que você vende para falar, por que eu vou comprar o seu produto e não vou comprar o outro? Me explica. Porque o meu produto tem isso, tem essa história, tem esse benefício, tem esse valor agregado, tem isso. Porque senão, meus queridos, vocês vão ficar vendendo commodity pro resto da vida, vão ficar vendendo preço. Não tem que se falar em preço. Quando tem as reuniões físicas e virtuais que vocês fazem, é a hora de colocar o produto na diferencial do produto. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. A gente é a única empresa no mundo que conta história do produto, né? Então, isso é um diferencial. Eu acho que aí você ganha o jogo ou perde.
né? Então, Uhum. isso é o que faz uma diferença. Por exemplo, nesse presente momento que a gente está vivendo, essa história do online, claro que isso vai acabar. Vai voltar essa venda física, olho no olho, é óbvio. Isso eu acredito, mas muito, muito. Sim. Com o suporte do online. Quem souber contar a história melhor, que vai ganhar o jogo. E quando você está falando isso, é muito interessante, porque a gente tem sempre, se você se conhecer, né, acho que você conhece alguns dos nossos distribuidores, né, quando você percebe um grande diferencial, é justamente quando a pessoa é produto do produto, que a gente costuma falar aqui, né, não só simplesmente oferecer algo e empurrar algo para alguém, né, mas ela se torna o produto do produto, vive aquele benefício, e aquilo naturalmente parece que sai, né, até pelos poros da pessoa, né? A pessoa vê no brilho do olhar, né? Que, poxa, realmente falar com o Caíto é diferente, né? Aqui tem algo que pode fazer diferença. E na nossa conversa anterior, você falou que algo que fez diferença para você foi a disciplina, né? Como que isso entra na história de um empreendedor? A questão de disciplina, a questão de tempo, impor um horário, como é isso? Eu tenho faço uma analogia, né? Sabe aquela fila para descer para a terra? Aí tá aquela fila, aí Deus está sentadinho, bonitinho, com aquela carinha dele e tal, não sei o que e tal. Daí ele fala assim: aí tem duas plaquinhas: disciplina e talento. Aí chegam os malandrão falando: não, mas eu quero os dois. Eu falo: não, querido, você tem que escolher um só. Então, onde eu quero chegar? A pessoa com disciplina e zero de talento, ela faz o que ela quiser na vida dela. Uhum. A pessoa mais talentosa do mundo, sem disciplina, não consegue chegar na esquina. Uhum. Tá? É verdade. Então, aquele Will Smith, aquele ator, aquele Uhum. morenão, figuraça, Uhum. tem uma entrevista dele que ele tá bravo, que ele bate na mesa e fala assim: as pessoas ficam falando que gostariam de ser que nem eu e que, pô, eu consegui. Cara, eu tenho disciplina. O quanto eu estudei, o quanto eu me preparo, o quanto eu faço meu dia repetido, eu repito as mesmas coisas, sou disciplinado nas coisas, e isso faz a diferença. É Uhum. lógico, quando Deus dá uma boiadinha e dá disciplina e talento, aí a casa cai, Aí o lógico. negócio Aí, deslancha, né? não foi o meu caso. O meu caso foi só disciplina. Eu sou um cara muito disciplinado. Há 23 anos eu repito as mesmas reuniões. Eu recebo os meus números todo dia antes de dormir. De manhã eu sei de tudo que está acontecendo na empresa. Eu visito loja, das 950 lojas, 917 lojas, eu conheço quase 800. Então, assim, Legal. disciplina Acho que às vezes as pessoas confundem alguma coisa, né? Como você ser constante, disciplinado e versus às vezes você não ser flexível e aberto a uma mudança de rota, né? boa, 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 boa. E como você vê isso? É assim, eu vou te falar como é que eu chamo a minha empresa. Minha empresa, eu chamo, a principal característica, ela é mutante. Uhum. O que significa isso? Eu tenho minha essência é muito forte. Uma pimenta que arde, que está toda hora, mas ela está sempre escutando o mercado para jogo de cintura. Como é que ela escuta o mercado? Escutando o time, falando com o time, construindo com o time, colaborando com o time. Desde o meu vendedor até o meu gerente, eles contribuem para a gente decidir, fazer as decisões da empresa, a gente constrói tudo junto desde o começo. Tá? E Uhum. aí, nesse momento, o que você faz? Uma coisa é você ser disciplinado, outra coisa é você não dar ouvidos a tendências que estão acontecendo e coisas novas que você precisa fazer no seu negócio para mudar. Uhum. Agora, a gente está vivendo um momento de absurdo jogo de cintura. Mas eu É. queria fazer um gancho que é o seguinte, ó. Por mais maluco que eu pareça, eu sou um cara muito conservador, tá? E sou muito certinho. E aí, o que eu queria falar? Não é uma pandemia que vai fazer a gente perder o nosso foco, tá? Uhum. Vocês são uma empresa que se especializaram em fazer essas reuniões, de vender o produto. Isso tem um sentido, isso tem uma história fazendo isso. Não é uma pandemia que agora vai mudar e vai ser tudo online. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem tão grande de um monte de oportunista que não está no mercado, entendeu? Claro que você tem que usar o canal online para fortalecer, para comunicar. Lógico, óbvio. Se eu agora a gente não tem tempo, mas nos últimos 15 dias, um mês, você não tem ideia que eu já mudei minha estratégia online. Muito. Uhum. Antecipei um monte de coisa.
mas eu continuo acreditando nesse olho no olho. Deixa eu te contar o meu produto. Sente o cheiro do meu produto. Sente a textura do meu produto. Isso nenhum canal online vai substituir. Nenhum. Tá? Então, assim, da mesma maneira que a gente tem que ter jogo de cintura agora e tem que buscar algumas alternativas, a gente não pode também perder o nosso foco. Nos últimos 15 dias, um mês, você não tem ideia que eu já mudei minha estratégia online. Muito. Antecipei um monte de coisa. Mas eu continuo acreditando nesse olho no olho. Deixa eu te contar o meu produto. Sente o cheiro do meu produto. Sente a textura do meu produto. Isso nenhum canal online vai substituir. Nenhum. Tá? Então, assim, da mesma maneira que a gente tem que ter jogo de cintura agora e tem que buscar algumas alternativas, a gente não pode também perder o nosso foco do que a gente construiu até hoje, do que a gente aprendeu. Então, eu queria fortalecer isso, para as pessoas Não, não saírem enlouquecendo, sabe? não, e sem dúvida, né? A gente. Essa questão. Eu sou da mesma filosofia que você, viu, Caetano? Eu acredito que nada é capaz de substituir essa relação, né? Do olho do olho, como você colocou, e até mesmo dessa parte sensorial, porque a gente é feito de vários sentidos, né? Não um só, né? Então, como que você Claro. maximiza tudo isso? E um dos pontos que a gente falou, né, que eu queria só voltar aqui um pouquinho, que a gente falou do cenário de incerteza, né? E aí a gente está falando, poxa, para a gente na Juness, como você bem colocou, a gente está se reinventando, o nosso negócio sei lá, 90%, 95% dele, ele é constituído de você se relacionar com alguém, encontrar essa pessoa, convidar essa pessoa para ir à sua casa ou a um espaço, né? E você ter uma interatividade com os produtos, uma reunião, ouvir alguém, conversar com aquele alguém, e você ir trocando as experiências, se inspirando um com o outro, enfim, é disso. E a gente foi, todo mundo, né, em todos os negócios, forçado a se reinventar a cada dia, né? E algumas pessoas se paralisaram, outras pessoas encontraram a grande oportunidade, não de abandonar o que você acabou de falar, né, que é a essência, mas de seguir de uma maneira de evolução, né, de contínua. E aí você colocou um ponto sobre a questão da incerteza, né, e o quanto isso paralisou. Em algum momento a incerteza na sua história, né, nesses 23 anos, te paralisou? Não. E o que você atribui a isso? Né? O que você diria para as pessoas que talvez, às vezes, se sentem perdidas em algum momento? Que saída que você daria para elas quando ela está começando um negócio, empreendendo, não tem todas as respostas ainda, né? Que muitas vezes é algum caso de algum distribuidor nosso que entrou aí faz 3 semanas, 3 meses, né? Que está começando, ele escuta uma pessoa de muito sucesso no nosso negócio falando, mas muitas vezes ele não consegue visualizar esse caminho todo para chegar lá. Então, como você passou por essa trajetória de uma perspectiva diferente, o que você diria para essa pessoa que talvez está se sentindo perdida ou paralisada? Não, assim, primeiro, assim, eu me intitulo uma mistura de vira-lata com Fusca. Porque Interessante essa mistura. porque a gente veio do nada, sabe? Eu comecei do menos zero, entendeu? Então eu aprendi sempre na minha vida a me reinventar, sabe? Eu não vou desistir. Eu vou desistir só se eu morrer. E a gente tem que ter sempre jogo de cintura para buscar alternativas. Eu vou te falar uma coisa que eu fiz na pandemia que me ajudou muito, na verdade ajudou a mim. Hoje a gente tem 6 mil funcionários, né, na rede, 917 lojas. Primeira semana foi uma semana, acho que foi a semana mais difícil da minha vida, assim, porque você vê tudo parar na sua vida e o teu oxigênio todo for zerado. Todas as nossas lojas foram fechadas. E pior, ninguém te deu uma data, né? Tipo, ninguém sabia uma data. E aí eu faço meditação todo dia e malho todo dia, sou bem disciplinado com essas coisas, com outras também. E no momento da minha meditação veio uma coisa seguinte: eu me vi no meio do mar, com o mastro quebrado, com meu barco à deriva. E eu falei, eu não vou ficar à deriva. Se as autoridades não me dão data, eu vou pôr a minha data. E eu criei minha data. A Legal. partir do momento que eu criei minha data, minha vida mudou. E aí eu comuniquei com o meu time, com os meus franqueados e com os 80 marcas do Brasil que eu faço parte de um grupo. E todo mundo começou a se programar com planejamento de datas de volta. Isso, mesmo que a gente não acerte a data, a gente começou a se planejar. Então, o que eu falo é o seguinte: as pessoas que estão agora são duas coisas. Planejem a volta de vocês, tá? Planejem a volta de vocês para vocês se programarem, como é que vocês vão fazer. Mas, enquanto isso, não fiquem parados. Mexam o molho. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu estou fazendo agora. A gente pegou uma ferramenta do WhatsApp,
simples como essa, uma ferramenta bem legal, que está funcionando pra caramba. E assim, só para você saber, cada vendedor meu tem 150 a 200 clientes no WhatsApp de cada um deles. Se você somar vezes 6 mil, dá quase 1 milhão de clientes, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo live por loja, toda sexta-feira. O que está acontecendo? Eu estou ativando uma venda online. Então, por exemplo, essas pessoas que entraram há 2 semanas em Gilness, usa o mailing, entre em contato, exercita, mostra, provoca, entendeu? Não deixa ficar parado. Porque se você não vai até o cliente, se o cliente não vai até você, você tem que ir até o cliente. Então, resumindo o que eu falei é o seguinte, exercite mesmo que a distância um cliente que você esteja com o seu produto e comece a exercitar. E você pode fazer reuniões que está acontecendo agora. E segundo, prepare e faça uma estratégia para os seus próximos 2 meses, que não dá para planejar mais do que isso nos dias de hoje, para você ter uma estratégia e se programar. Que seja um mês, mas se programe. Você vai acordar e vai dormir mais tranquilo com isso. Legal. E ó, só interromper, cutuquem os dirigentes da Geonese aí para entregar o planejamento, tá? E cutuquem eles, que meus franqueados começaram a me cutucar e eu entreguei. Tá aqui, bicho, esse é meu calendário de volta, isso aqui é tudo bonitinho. Então, cutuquem eles, porque vocês precisam ter direcionamento justamente até para, como chama? Deixar vocês no jogo, deixar vocês animados. Então, era isso. Até para assim, porque quando você sente tem um deadline, né, você começa a falar, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Começa a criar ações, né, e atividades para pôr aquilo em prática. E até o que eu realmente ia falar, que a gente tinha conversado, você falou o seguinte, do planejamento, que a gente cobriu aqui, já se explicou super bem, né? E a gente não esperar que isso venha de ninguém, né? Só queria reforçar isso que você falou, que eu acho que é super importante, né? Que às vezes a gente espera, né? Ou seja, de quem for, alguma diretriz em planejamento. Eu achei uma sacada fantástica sua. Você falou assim, o quê? A partir do momento que eu não fiquei esperando que o governo, alguém, e eu mesmo coloquei isso, a roda começou a girar não só para você, mas para os seus colaboradores e para toda a cadeia ao seu redor, né? Isso é incrível. E eu tenho um último... Quer falar? Desculpa. Não, segue. Eu só queria falar para as pessoas não ficarem perdendo tempo com energia tóxica de mídia. Não fiquem perdendo tempo com coisas que vocês não podem mudar. Vocês não vão poder mudar a cabeça de um presidente nem do governador. Ponham energia em coisas que estão ao alcance de vocês. Aí vocês vão fazer a célula de vocês, onde vocês estão, funcionar. Perfeito. Caíto, a gente abordou um pouquinho no começo, eu queria só que você reforçasse um pouco mais, que a gente falou, né? Preocupe-se em fortalecer os atributos da marca, né? A importância de adquirir os produtos de Unesse e contar história, né? Quando você fala, só voltando um pouquinho nessa parte de contar histórias, né? Qual foi o poder da história, de contar a história na sua vida? Você começou a falar que você criou um conceito por trás, né? Mas você acha que isso é muito específico só da Chili Beans ou qualquer negócio pode fazer isso? Qualquer negócio. Qualquer negócio. Só para você saber, eu, graças a Deus, estou passando por esse momento e o motivo que eu estou passando é pela força da marca que eu trabalhei nos últimos 23 anos. E de contar a história, de não de ficar vendendo óculos e sim de ter um valor agregado. Qualquer negócio pode ter um valor agregado. Eu vou te dar o exemplo de uma televisão. Eu queimou a televisão do meu quarto de 42 polegadas e fui comprar. A única coisa que eu ia ter, a minha decisão de compra era preço e a carinha dela se era bonitinha ou feinha. Se tivesse um vendedor ali me falando do valor agregado da televisão, eu ia gastar 50% a mais. Então, uma equipe bem treinada, com amor e com paixão pelo que ela faz e sabendo, ela vai vender sempre a mais do que os outros. Legal. Não sei se você lembra que a gente comentou, a gente tem um convidado aí especial que foi sorteado no começo, a gente lançou lá. Quem quer fazer uma pergunta ao vivo para o Caíto, né? Então, a gente tem essa convidada especial aqui com a gente. Então, queria que ela está preparada aí, acredito, né? Produção, eu só não tenho aqui, acho que o nome dela, mas aí, bem-vinda! Se apresente, por favor, fale seu nome, qual cidade você é, quanto tempo você está na Junesse, e faça sua pergunta para o Caíto, por favor. Bacana, boa noite, muito prazer, primeiramente aí, Caíto. Meu nome é Luísa Bernardes, eu sou pérola na empresa, né? E estou falando de Belo Horizonte, estou há 1 ano na empresa. E a minha pergunta que eu queria saber é o seguinte: o que você vê como essencial para que a gente possa influenciar pessoas, principalmente no nosso modelo de negócio, né? Que muitas das vezes
A nossa primeira conversa ali é o que vai, assim, determinar os próximos encontros. Então, assim, apesar do momento que a gente sabe que crise é oportunidade, muitas pessoas não veem o copo na metade como meio cheio, mas sim como meio vazio. O que você vê, assim, como essencial para que a gente possa estar influenciando essas pessoas, mudando esse olhar nesse momento aí como agora? Bom, primeiro é um prazer estar falando com você. Na sua primeira sílaba eu já sabia que você era de BH, já deu para ver pelo seu sotaque. Adoro esse sotaque. Adorei as luzinhas piscando ali. É legal fazer uma coisinha diferente, né? Para a gente mudar a cara nesse presente momento. É arquiteta é assim. Escuta, desculpa, vocês têm uma vantagem que eu não tenho. Eu tenho uma outra vantagem, mas assim, na hora de baixa estima, um produto que vai aumentar a estima é um grande diferencial. Os números mostram isso. Muito. As pessoas gastam dinheiro para aumentar a estima nesse momento. Então, isso é um diferencial. Eu queria te falar de 3 coisas. Primeiro é a verdade no atendimento. Para mim, isso eu prezo muito. Você ter verdade, você falar, olha, tipo, eu não estou querendo te empurrar nada, eu realmente acredito no que eu estou te oferecendo, que faz toda a diferença. Tá? Segundo, como a gente está falando até agora, é você ter clareza do produto para você não vender um commodity. Fala assim, o que eu estou te falando faz toda a diferença para você nesse momento. E terceiro é a tal da disciplina. Então, se você me pedir 3 palavrinhas agora, eu exercito disciplina, verdade e saber na ponta da língua o que você está falando. Porque com isso, você vai ter a sensibilidade de sacar o que esse cliente está precisando, sabe? Quando eu falo de verdade, de disciplina, tudo bem, talvez você não queira comprar nada agora, mas eu estou aqui. Eu estou me posicionando, eu estou te ativando, eu estou te fortalecendo como meu cliente, estou entendendo o que você está precisando. Só para vocês saberem, nas primeiras 15 dias de pandemia, eu não autorizei a mandar desconto para casa de ninguém, nem produto. Sabe o que a gente fez? A gente mandou frases, boas notícias, cuidados, em vez de falar em venda. Isso fez uma super diferença na hora da volta. Então, assim, existe uma diferencial que vocês têm na mão com esses 3 itens que eu queria falar para você, que eu acho que pode ajudar bastante nesse presente momento. Fantástico. Bacana demais. Denise, algum outro comentário? Tem aqui mais uns 2 minutinhos. Caso você queira fazer uma segunda pergunta, eu deixo. Pode? Aproveitando, então, em relação à venda, então você vê que a melhor forma da gente alavancar as vendas seria, primeiramente, chegando com essa questão, né, de querer saber ali como que a pessoa está, passar uma boa mensagem. Claramente, né, o mundo está, como você falou, está muito negativo, então a gente tem que despertar isso. Mas tem alguma outra dica também que você daria assim, para a gente alavancar essas vendas? Deixa eu te fazer uma pergunta assim, como é que você falou que você é Pérola, né? Como é que você está o seu mail de clientes? Onde é que está isso? Está no WhatsApp? Está no coisa? Desculpa a ignorância, eu não sei a estratégia de vocês. Onde é que está isso? Principalmente no WhatsApp, mas a gente capta também pelo Instagram, por todas as redes sociais. Ó, vou te falar coisas como eu já fortaleci que funcionaram pra gente. Fazer lives com o seu mailing de clientes funciona pra caramba, porque você explica o produto e gera desejo. Isso é uma coisa muito interessante. Mandar para o seu Instagram hoje descontinhos plastificados, o cliente não vai nem te ligar. Agora, se você tiver uma mensagem diferencial, pessoal para esse cliente, ainda mais que você sabe o nome dessa pessoa e que o futuro vai ser assim muito, cada vez mais, você vai ver que você vai ter resultados. Então, assim, quando a gente começou a lançar desconto não tinha resultado. Quando o gerente da loja ligou para a Luísa e falou, Luísa, deixa eu te contar umas coisas, cara. Começou a ter um super efeito. Então, volto a repetir, a história da verdade nesse presente momento faz, e constância, tá? Que é super importante você ter constância nesse contato. E aí você exercita esses pilarzinhos e vê o que vem dando resultado. E óbvio que as reuniões que vocês fazem de encontrar as pessoas, se por acaso não der para fazer físico, faça virtual, porque dá para brincar muito legal e sempre faça uma premiação, porque isso dá para brincar legal. Ou seja... Então, obrigada pela sua participação aqui agora. Obrigada a você. Luísa, boas vendas aí, viu? Obrigada, bom demais. Com essas dicas vai vender mais ainda, todo mundo. Pensamento positivo, pensamento positivo. Isso aí. É isso aí. Nossa, Caíto, eu tô aqui, assim, ó, eu anotei o que você falou, mas começou a falar de paixão,
agora que você repetiu no começo, você falou isso, repetiu agora, não tem que falar de preço, não é preço que vende, né? Não vamos ficar em commodity, né? Achei sensacional. A repetição, né? Repetir, porque muitas vezes a pessoa faz uma, duas vezes, desiste, né, Caíto? Fala, não tá. Não. Se você acredita, né, Caíto? Se você acha que aquele plano é consistente, mantenha-se nele, né? Não vai atirando para tudo quanto é lado. Eu entendi isso. Estou aprendendo, Caíto? Não, quem sou eu para ensinar? A gente está dividindo informações. Para mim é super legal saber de vocês. Mas a constância com classe, sabe? Com educação. Sabe? Seja educado. Sabe? Não seja invasivo, nada. Mas constância com tipo, pô, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Você pode mandar notícias, tudo. Eu vou te falar uma coisa rápida, que saindo daqui eu vou participar do live do meusucesso.com. Legal. Eu acho importante vocês saberem disso. Há 10 anos atrás, o índice de confiança do consumidor brasileiro com as marcas brasileiras era de 62%, tá? Sabe o que é hoje? 50%. Uau. As pessoas cada vez menos confiam nas empresas brasileiras. Sabe por quê? Porque as pessoas não perguntam como é que elas estão sentindo, como é que elas estão, elas só ficam enfiando desconto nessas pessoas. E as poucas empresas que têm a sensibilidade de entender o consumidor estão fazendo a diferença. Sensacional esse dado. Sensacional. E é verdade, né? Quando a gente pensa na gente como consumidor, é isso que a gente quer, né? A gente quer que a pessoa, que o vendedor entenda a minha necessidade e fale, poxa, mas eu tenho aqui um produto que talvez te ajude, né? É sensacional isso. Você falou da positividade, né? Esse negócio da pandemia, encontrar a oportunidade. Não desistir, minha gente. Não desista, né? Não, assim, não importa o que for. Não, você não falou bem isso, né? Não que não importa. Mas, assim, o importante é não ficar parado, né? O importante é você tentar encontrar os caminhos. Enfim, achei fantásticas as suas dicas. Muito obrigada pela leveza, pela transparência, papo reto, legal, bacana. Eu queria saber se você tem aqui uma mensagem final, né, para os nossos distribuidores, você deixar o seu recado aqui final para eles. Eu tenho primeiro uma dica para dar, né? Assim, esse e-mail de clientes que você tem do WhatsApp, não fala em produto. Você me permite eu te mandar dicas de beleza ou dicas de astral nos próximos, de 2 vezes a cada 2 dias? E não fala em produto. A hora que o consumo voltar, vai nesse cara, que esse cara não vai esquecer de você nunca mais. Ou aborda um assunto que você tem tesão, que você goste. Essa é a primeira coisa. A dica, a mensagem que eu queria deixar é assim, gente. Ninguém aqui vai ser hipócrita, que não é um momento difícil, um momento de reflexão, um momento de dúvida, um momento de aflição. Mas, por favor, coloque energia em lugar e coisas que vocês podem fazer, que as coisas podem mudar. Não percam energia com essa energia tóxica de mídia que está vindo, que é só notícia negativa, que isso só faz mal e não vai fazer vocês acontecerem. Então, eu gostaria de deixar uma energia positiva para vocês agora, amanhã acordarem, olhem o mundo do lado positivo, porque tem muita coisa boa para acontecer durante esse momento de reflexão que a gente está passando. É isso que eu queria falar. Sensacional, e você foi reconhecida, né, Caíto? E é muito orgulho para a gente ver isso como um brasileiro aí de destaque, que você foi reconhecido aí no início da pandemia, né, como um influenciador das mensagens positivas, né, Caíto? Isso é bem bacana. E você compartilhou comigo antes, né, e acho que seria legal se você pudesse repetir aqui, galera, da sua expectativa pós-pandemia, né, que você falou que tinha aí uma questão represada, né? Como você vê? Conta para a galera. Não é assim, as pessoas ficam me perguntando muito, falam assim, o online vai bombar, vai acabar a loja física, super bobagem. O que eu acho é o seguinte, nós, eu, você, todos os consumidores, eu, você, Flávio, todo mundo, Luísa, quando tira-se o direito da gente consumir fisicamente, sentir o cheiro do produto, entender o produto, quando eu te devolvo esse dinheiro, quando eu te devolvo esse direito, você vai voltar com muito mais vontade do que antes. Então, a minha defesa é o seguinte, é que nesse presente momento existe uma demanda reprimida absurda, e nos países que estão voltando já está acontecendo isso. Na China, em Paris aconteceu, na Zara, existe uma demanda reprimida de um desejo que as pessoas estão aqui, na garganta, de voltar a ter a experiência que sempre elas tiveram. E quando foi tirada delas, elas estão sentindo muita saudade. Então, isso é outra oportunidade que a gente vai ter quando as coisas voltarem ao normal. É uma demanda reprimida deliciosa, de uma experiência deliciosa, que nós temos capacidade de prover isso para o nosso consumidor, para o nosso cliente. E isso é uma oportunidade. Fantástico, fantástico. Caíto,
muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Obrigada aí pelas dicas preciosas. Espero que a gente se veja contando aqui o pós-pandemia, né? As reinvenções, ou como as transformações que a gente fez, a gente mesmo como pessoa, né? Mas também no nosso negócio. Então, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande para você. Beijo grande, fique com Deus, energia positiva toda do mundo, e se Deus quiser, o ano que vem eu vou estar no evento, olhando para a cara das pessoas, dando uma palestra sobre a Chili Beans, olhando no olho das pessoas. A gente faz uma convenção que é num navio para 5.000 pessoas, eu contratei o diretor artístico do Circo du Soleil para virar um show, a convenção virou um show. E aí tem na palestra tem todos os vídeos acontecendo, tudo aí eu divido com vocês. E vou, se Deus quiser, olhar no olho das pessoas para ver a reação das pessoas, que eu tô com uma saudade disso. Tchau pra você. Beijo. Beijo grande. Obrigada. Fica com Deus.